1969. O mundo acreditava conhecer toda a verdade sobre a corrida espacial. Todos conheciam a Apollo 11. Todos acreditavam que o homem finalmente havia chegado à Lua. Mas havia uma missão que nunca apareceu em nenhum livro de história. Uma missão apagada, classificada, escondida do mundo inteiro. E eu estava lá. Tudo começou quando fui levado para uma instalação subterrânea que simplesmente não existia em nenhum mapa. Não havia símbolos da NASA, não havia jornalistas, não havia celebração. Apenas militares armados, cientistas assustados e um silêncio estranho no ar. Ninguém respondia minhas perguntas. Toda vez que eu perguntava para onde estávamos indo, eles desviavam o olhar. Até que um homem se aproximou de mim e disse apenas uma frase: "Quando chegarmos lá, não olhe para trás." Naquele momento, eu percebi que aquilo não era uma missão espacial comum. O foguete era diferente de tudo que já tinham mostrado. Parecia a tecnologia dos anos 60, misturada com algo muito mais avançado. Luzes estranhas percorriam a fuselagem metálica. Os computadores dentro da nave pareciam impossíveis para aquela época. E então, a contagem regressiva começou. O chão inteiro tremia. Os motores rugiam abaixo de nós. E pela primeira vez, eu pensei que talvez nunca voltaria para casa. 10, 9, 8. E então, decolamos. A Terra começou a desaparecer lentamente atrás da nave. No início, todos estavam em silêncio. Apenas o som dos instrumentos e o vazio absoluto do espaço. Mas algumas horas depois, alguma coisa mudou. Os radares começaram a captar sinais estranhos vindos da superfície lunar. Sinais ritmados, como uma transmissão. Mas não parecia humana. A tripulação inteira ficou tensa. Um dos cientistas tentou desligar os monitores, mas os sinais continuavam aparecendo sozinhos. E quanto mais nos aproximávamos da Lua, mais fortes eles ficavam. Então, finalmente, a vimos. A superfície lunar. Mas ela não parecia nada com as imagens oficiais. Existiam luzes, estruturas, sombras gigantescas próximas das crateras. E naquele momento, eu percebi que esconderam a verdade da humanidade durante décadas. Iniciamos o pouso, a nave tocou a superfície lentamente. E foi então que vimos uma enorme estrutura metálica parcialmente enterrada na Lua. Aquilo não era natural, não era humano e definitivamente não era recente. Os astronautas começaram a remover a poeira da superfície. Símbolos começaram a aparecer. Símbolos antigos, desconhecidos, pareciam vivos. Então encontramos uma entrada, uma gigantesca porta escondida sob a Lua. E o pior, ela estava quente, como se alguma coisa ainda estivesse funcionando lá dentro. Entramos. Os corredores eram enormes e escuros, silenciosos. Mas as paredes pareciam pulsar lentamente, como se aquela estrutura estivesse viva. Então ouvimos o som, um ruído grave, profundo, metálico. Ecoando pelas paredes da base, encontramos máquinas impossíveis. Tecnologia antiga demais para ser humana, mas avançada demais para existir. Tudo estava enterrado ali há milhares de anos. Então, uma das portas começou a abrir sozinha, e atrás dela existiam cápsulas, centenas delas, algumas quebradas, outras ainda funcionando. O ar ficou gelado, as luzes começaram a piscar. E naquele momento, todos os equipamentos humanos começaram a falhar. Os rádios morreram. As telas enlouqueceram. As portas se fecharam atrás de nós. Estávamos presos. Foi então que percebemos algo horrível. Existiam registros da Terra naquela base. Imagens da humanidade. Civilizações antigas, guerras, impérios. Eles observavam nosso planeta há milhares de anos.
E então entendemos, eles nunca chegaram na Lua. Eles sempre estiveram lá, mas o pior ainda estava por vir. Uma das cápsulas abriu lentamente e alguma coisa se moveu lá dentro. Primeiro vimos apenas os olhos brilhando na escuridão. Depois, a silhueta inteira surgiu diante de nós. Uma criatura enorme, alta, silenciosa e viva. Todos começaram a correr. As sirenes da base dispararam. Luzes vermelhas preencheram os corredores. As paredes começaram a tremer. A entidade nos seguia lentamente, mas ela não parecia agressiva. Parecia curiosa. Então, encontramos a verdade. Eles não estavam escondidos na Lua para atacar a Terra. Eles estavam se escondendo de alguma coisa pior, muito pior. A Lua inteira era um abrigo, uma fortaleza construída para sobreviver a algo que destruiu civilizações inteiras pelo universo. E aquela coisa estava vindo em direção à Terra. Foi por isso que esconderam tudo. Foi por isso que apagaram a missão da história. Precisávamos sair dali imediatamente. Corremos pelos corredores, enquanto a base inteira começava a desmoronar. Pedras flutuavam ao nosso redor. Conseguimos chegar ao módulo lunar, mas os motores não ligavam. Alguma energia estranha estava dentro da nave. As luzes ficaram azuis. Os instrumentos enlouqueceram. E então, a entidade apareceu novamente, observando silenciosamente, como se estivesse tentando nos avisar. Finalmente, os motores responderam e decolamos da Lua. Enquanto subíamos, a base inteira explodiu atrás de nós. Mas mesmo depois da explosão, o sinal continuava dentro da nave. Ninguém falava mais nada. O silêncio, agora, era pior que o vazio do espaço. Dias depois, a Terra apareceu novamente. Recebemos uma transmissão militar imediata. Ordens diretas. Todas as gravações deveriam ser destruídas. Toda a evidência eliminada. Mas eu escondi algumas gravações, porque o mundo precisava saber. Entramos na atmosfera, a nave tremia violentamente. Fogo cobria as janelas. E finalmente, caímos no oceano. Os militares já estavam esperando. Helicópteros cercaram nossa cápsula. Soldados armados tomaram tudo imediatamente: as gravações, os equipamentos, os registros. Ninguém podia falar sobre o que aconteceu. Dias depois, o mundo inteiro recebeu uma versão falsa da missão. Uma história limpa, segura, controlada. Mas desde aquela noite, eu continuo ouvindo o sinal, toda madrugada, vindos da Lua, porque eles ainda estão lá em cima, esperando. E talvez o verdadeiro pouso na Lua nunca tenha terminado. Anos depois, cientistas ligados ao projeto começaram a desaparecer. Alguns enlouqueceram. Se você está assistindo isso agora, significa que finalmente descobriram a verdade. A humanidade nunca esteve sozinha e talvez nunca tenha pertencido à Terra, porque o próximo sinal já começou e desta vez o mundo inteiro vai ouvir.